da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia e também coordeno uma frente parlamentar em defesa das universidades públicas e dos institutos de pesquisa, os quais estão passando também por muitas dificuldades nesse momento, com riscos de serem extintos, concedidos, privatizados, como aconteceu recentemente com o Instituto Biológico, né, e o Instituto de Botânica. Então, que acabou sendo concedido para a iniciativa privada, lá que se realizam também pesquisas importantíssimas na preservação de espécies raríssimas, onde você tem a nascente do rio Ipiranga, e nós trabalhamos muito aqui para impedir que isso acontecesse no semestre passado. Conseguimos alguns avanços no projeto original, fizemos algumas modificações, mas, mesmo assim, não conseguimos impedir o governo do Estado na sua ânsia de fazer a privatização e a extinção de vários institutos, de várias empresas públicas, indo na esteira, na verdade, daquilo que já vem acontecendo nos sucessivos governos tucanos. A gente já vem tendo um desmantelamento, um sucateamento das estruturas do Estado nos seus mais diferentes níveis, não só na área de pesquisa, nas universidades, na área da saúde, na educação, nos transportes, na segurança, se desvinculando das suas obrigações constitucionais, das suas responsabilidades e transferindo isso para o setor privado, o que acaba sendo demonstrado ao longo dos anos que a maioria dessas privatizações foram muito nocivas para o conjunto da população. Então, é preciso que a gente compreenda o contexto que nós estamos vivendo. Por que, nesse momento, há a preocupação da extinção da Fundação, da Fundação Oncocentro? Exatamente porque ela vem nessa ideia do governo, que ele está praticando, cada vez de uma forma mais radicalizada, no sentido de extinguir determinadas instituições e determinados institutos, determinadas empresas. Na semana passada, nós estivemos junto ao diretor do Departamento de Endemias da Secretaria de Saúde, o senhor Dr. Marcos Boulos, para tratarmos da preocupação também da extinção da SUSEM. A SUSEM, que vocês sabem que também presta um serviço importantíssimo na área de endemias, particularmente na questão da prevenção e do combate à dengue, né, porque os municípios acabam não tendo essa expertise que têm os trabalhadores que estão ali já há muitos anos, pesquisadores, pessoal capacitado e preparado para isso. E aí nós recebemos o pedido para a gente poder ser um instrumento para fazer, na verdade, esta audiência pública. Eu estou, inclusive, me familiarizando, conversei com a doutora aqui para saber algumas informações um pouco mais detalhadas, porque a gente precisa ter o conhecimento até para podermos fazer o debate que certamente virá. Por quê? Porque uma extinção como essa vai acabar caindo, se isso acontecer, vai acabar caindo aqui na Assembleia. E hoje a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela não tem mais um perfil que ela já teve no passado recente, né? É uma Assembleia muito mais dura, muito mais difícil. O perfil dos deputados e deputadas é bastante inexperiente uma boa parte deles, e com ideia de que é preciso a ideia deles é a seguinte: é preciso desobrigar o Estado de realizar determinadas coisas, não é? Então, é o que eu falei outro dia numa discussão que eu tive. Para vocês, nós não temos... Então, fecha o Estado, né? Porque se o Estado não tem condições de... Hoje eu vim, agora de manhã, fiz uma audiência com a secretária de Desenvolvimento Social, junto com os moradores em situação de rua, que também... Essa é uma situação dificílima para eles, né? Porque eles são tratados de uma forma tão desrespeitosa pelos agentes do Estado e não tem um conjunto de políticas públicas implementadas para poder atender a esse público. Ah, mas não conseguimos porque não temos recursos. Não tem recurso porque não se prioriza as áreas que são essenciais. E a saúde está exatamente nessas áreas essenciais também. Então, é preciso priorizar e é preciso também ter a ideia
de que saúde não é mercadoria. A saúde não pode ser vendida. A saúde é uma coisa para atender aquelas pessoas que precisam. A saúde é para curar doenças. Quando a gente tem instituições da saúde, é para curar as doenças, para fazer com que as pessoas tenham boa saúde, para salvar vidas. É para isso que a gente luta. E é para isso que nós estamos aqui. Se nós seremos exitosos ou não, é uma outra discussão. O que nós temos que fazer a partir desta noite é tirar daqui um conjunto de alternativas e de iniciativas que possam dar a esse grupo que vocês todos estão aqui representando o fortalecimento necessário para fazer os duros embates que virão aí nos próximos meses. Então, não estou dourando a pílula aqui e também não estou dizendo que as coisas são impossíveis. Elas são duras, são difíceis, mas eu acho que, se nós estivermos bem preparados, a gente consegue fazer essa discussão aqui nesta casa, inclusive indo naqueles locais que são fora daqui. Por exemplo, fazer uma audiência com o presidente da fundação, ou superintendente, não sei, presidente ou superintendente? Presidente da fundação, fazermos com a secretaria, com o secretário de saúde, fazermos, se for o caso, com o governador do estado. Mas o que a gente não pode é ficar numa postura passiva, né, esperando. Por isso que eu saúdo muito a presença de vocês aqui nesta noite, e a gente vai estar caminhando juntos nisso. Esperamos que mais parlamentares se juntem a esta nossa luta para que ela possa ter um resultado positivo. Então, muito obrigada a todos pela presença, e vamos às falas aqui dos nossos palestrantes. Eu vou passar primeiro a palavra, na ordem que me propuseram, para o Paulo Cirilo. Exatamente. Em primeiro lugar, boa noite a todos, especialmente a senhora deputada Beth. Muito obrigado por nos receber na nossa casa, porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é a casa do povo, a casa do povo paulista. Então, é a nossa casa. Então, eu quero agradecer em nome da Fundação, de todos os funcionários e principalmente em nome dos pacientes aqui presentes, por essa oportunidade que nós temos para explanar o que está acontecendo. Nós estamos chegando aqui, deputada, como chegam os nossos pacientes? Os nossos pacientes, quando chegam na Fundação, eles chegam com uma espada sobre a cabeça. Está em jogo a sua vida. Aqui nós estamos chegando também com essa mesma expectativa. Nós temos uma espada sobre a nossa cabeça. E assim como eles têm a esperança e também a concretização dessa esperança, que é o que eles recebem na Fundação, nós também esperamos contar com essa esperança e com a consolidação dessa esperança através da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mais uma vez agradeço a sua intermediação. A Fundação, uma entidade que tem 45 anos, ela não começou por acaso, ela não foi fundada por acaso. É um decreto-lei que criou essa fundação. Nos anos 60, existia um grupo de professores na USP, o CEON, que estavam muito preocupados com a oncologia no Brasil. Esse grupo foi crescendo, foi tomando corpo, e em 74 criou-se, no antigo regime militar, a Fundação Centro de Pesquisa de Oncologia. E ela foi criada, e até hoje esse espírito vigora, com a finalidade de prevenir o câncer, detectar o câncer, tratar o câncer, reabilitar o paciente com câncer, transformar tudo isso em pesquisa, a pesquisa em ensino, e o ensino em educação, educação à população, ao povo que nós fazemos parte. Essa era a linha mestra, a filosofia da Fundação, e que se perpetua através dos 45 anos até hoje. Por isso que foi com muito impacto que nós, profissionais e pacientes, recebemos essa informação da intenção de desmontar, esquartejar, ou até mesmo, em outras palavras, extinguir esse espírito. Um espírito não pode ser extinto, um espírito não pode ser esquartejado, senão ele deixa de existir. Como é que você pode distribuir uma parte para cá, outra para lá, outra para lá, e cadê o todo? Você perde o todo.
E é esse todo que, durante os 45 anos, que nós temos conseguido atender pacientes. E é muito interessante, só para fazer uma colocação, hoje em dia nós somos 89 funcionários. Eu vou descontar todos os anos onde teve atendimento a pacientes com câncer de mama, com câncer ginecológico, de pele, urologia, tá? Vamos deixar de lado e vamos pegar só a parte que nós estamos fazendo hoje. Nos últimos 5 anos, só de leitura de lâminas, são 220 mil laudos por ano. Se você adicionar isso, os pacientes tratados de câncer de cabeça e pescoço, etc., nós temos que, cada um desses 89 funcionários, dessa pequena instituição, porém extremamente grandiosa nos seus efeitos, atendeu mais de 110 mil pacientes. Cada um desses 89 foi responsável por dar a vida, dar a sobrevida e dar qualidade de vida. Isso é uma coisa que não pode ser negada. Nós não podemos esquecer disso. E isso só acontece quando existe uma união, um corpo, e não o esquartejamento. Então, não podemos esquecer que, ao longo desses 45 anos, esses 89 foram responsáveis por mais de 110 mil pacientes. Multipliquem isso por 89 e vocês vão ter... Em quantos anos? 45. Uma projeção, e eu estou excluindo os pacientes que foram tratados de mama, ginecológico, pele e uro. Então, provavelmente, esse universo poderia ser até maior, né? Então, é um número que não pode ser desprezado. Porque quando a gente pensa no paciente, a gente não pode entender só o paciente. O paciente ele não existe sozinho. Ele existe dentro de uma comunidade, que é a sua família, o seu meio. Tá? Então, multipliquem isso pelas pessoas que estão agregadas a esse paciente, que ganharam vida, sobrevida e, principalmente, qualidade de vida. Porque, às vezes, vida sem qualidade de vida é questionável. Tá? Então, a gente não pode esquecer isso, né? É muito interessante que nós estamos aqui numa plenária, na sala Teotônio Vilela, e a plenária maior, né, a sala governador André Franco Montoro, foi o governador que, quando foi o primeiro governador pós-regime militar do estado de São Paulo, até então eram governadores biônicos, né? E quando ele entrou, quando ele assumiu, né, pós esse momento político que o Brasil viveu, ele tinha como função também remanejar, fazer modificações, etc., etc., e vários órgãos, várias instituições públicas do governo, várias fundações, foram desarticuladas. Porém, quando ele teve em mãos, na época chamava-se Fundação Centro de Pesquisa de Oncologia, ele conheceu de fato o que esta fundação fazia. Ele ficou tão empolgado com aquilo que ele viu, que ele não acreditava naquilo, que ele resolveu nomear como segundo presidente da fundação. O primeiro foi o fundador, o professor Dr. João Sampaio Góes Júnior. Ele resolveu nomear como segundo presidente o próprio irmão, que era um médico, mastologista, né? O doutor Antônio Franco Montoro, que foi presidente, e ele não só reconheceu como a importância para ter até nomeado o seu próprio irmão para ser o segundo presidente dessa entidade, como ele até reforçou, modernizou, mudou seu nome até, passou a ser Fundação Oncocentro de São Paulo, quer dizer, ela teria uma capacidade maior de atender a população científica e nós, povo, pacientes, etc. Então, por aí vocês veem a importância que um governo que estava determinado a fazer uma série de modificações, de repente ele fez uma modificação exclusivamente nessa entidade. Ele deu um valor a ela. Tanto é que nomeou seu próprio irmão para ser presidente. Então é com muita tristeza que a gente vê o risco de isso ser eliminado, ser exterminado, ser esquartejado, que seria a mesma coisa. Ser desmembrado. Então, a gente não pode entender que um corpo viva só por partes. Ele vive no seu uno, né? Mas, para explicar um pouquinho melhor isso, acho que melhor que as minhas palavras seria a palavra
dos pacientes. E, antes disso, eu gostaria que a doutora Andréia, dentista, doutora, explanasse e apresentasse um pouco do trabalho da reabilitação. Só uma pequena colocação. Todos aqueles que estiverem interessados em fazer alguma pergunta, algum questionamento, vocês terão total liberdade, mas eu simplesmente peço que isso seja feito só após toda a explanação dos 3 outros colegas meus que me sucederão e da palavra de alguns pacientes para ilustrar aquilo que eu estou falando. Porque melhor do que as minhas palavras é sempre o depoimento de quem viveu com essa espada na cabeça e hoje não a tem mais, né? Então, todas as perguntas serão respondidas após a nossa explanação, mas eu gostaria que aguardassem o término de tudo. Então, por favor, doutora Andréia, gostaria que a senhora tomasse as palavras. Antes de passar a palavra para a doutora Andréia, queria também saudar a presença do Jorge Luiz Oliveira, que é assessor parlamentar da deputada Alessi Brandão. Cadê o Jorge? Está ali, obrigada pela presença. E passar a palavra, quero dizer para vocês que eu estou inscrita para falar na tribuna exatamente às 19 horas. Então, 5 para as 7 eu tenho que sair daqui, são 15 minutos de fala, aí eu retorno, tá? Mas vocês vão tocando aqui, fiquem à vontade, sintam-se em casa, que eu não posso deixar de ir lá, porque a gente está tratando de outra extinção hoje, que é a extinção da DERSA, que é o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo. Ele mandou o projeto para cá para extinguir a DERSA, não é? Então, e a DERSA, não sei se vocês sabem, me permita 30 segundos claro. Apenas. A DERSA, não sei se vocês sabem, tem uma denúncia de vários, né, já vem acumulando as denúncias de superfaturamento, da questão do Paulo Preto, isso e aquilo. E nós estamos pedindo uma CPI da DERSA faz pelo menos uns 6 anos aqui na casa. E a gente não consegue assinatura suficiente para poder instalar essa CPI. Então, a gente acha que agora que nós chegamos ali na boquinha com as assinaturas para conseguir, que eu consegui enquanto fui líder da bancada do PT, mas eles vão extinguir a DERSA e, com isso, vamos perder força. E a gente sente que vai passar esse projeto pelos deputados que já se posicionaram e que a gente percebe que eles vão ter maioria para isso. Então, eu preciso ir lá para poder dizer não a essa vergonha que é a extinção de uma empresa tão importante como a DERSA. Se ela teve pessoas que foram corruptas lá dentro, a empresa não pode pagar o preço e ser extinta por conta disso. Então, agora sim, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa noite. Eu agradeço a deputada por estar nos dando essa oportunidade de nos mostrar. Eu acho que o que mais falta para a nossa instituição é nos mostrar o que somos, o que fazemos, né? O que produzimos. Nós não temos marketing, porque dizem, né, que a saúde não pode fazer marketing. E não é verdade. E é exatamente por isso que nós estamos nessa situação. Exatamente por isso que nós não temos apoio, né, de outras empresas, que nós não conseguimos trabalhar melhor do que a gente já trabalha, porque nós já somos um centro de excelência, reconhecido em todo o país, porque nós recebemos pacientes de todo o país, nós recebemos pacientes da América Latina, nós somos reconhecidos na Europa, nós recebemos apoio do Assine aí de vários países, Itália, Canadá, Estados Unidos, todos que trabalham com a nossa especialidade, que é a reabilitação de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, nos conhecem. E nos conhecem como um centro de excelência. E isso é muito importante. E a gente nunca disse. A gente fica quieto. Né? Então, assim, o que a gente está lutando é para evitar essa desmobilização. É até uma palavra bonita, né, que eles falam, vamos desmobilizar, mas não é desmantelar. E como
o Paulo falou, é mandar um para cá, outro para lá, vamos pulverizar esse atendimento. E a gente não pode trabalhar dessa forma. Não tem como trabalhar. Nós já somos uma equipe pequena e muito produtiva, e muito competente. Nós trabalhamos com um efetivo bem reduzido, com tecnologia, e que outras instituições de maior expressão não fazem o que nós fazemos. Nós temos profissionais que reabilitaram vocês e muito mais que estão aqui conosco na parte facial e que chega a ser imperceptível, né, a reabilitação de vocês, a reintegração no convívio social. Sem esse tipo de atendimento, as pessoas não têm nem o prazer de estar com a família, não sentam à mesa com seus familiares. Não tem. A autoestima é completamente extinguida. Nós temos relatos de tamanha depressão, falta de vontade de viver. Né? Uma das frases bem colocadas da nossa protética, que está há 27 anos lá, outros muito mais tempo do que isso, às vezes o paciente chega escrevendo num bilhetinho o desejo dele, porque ele não consegue falar. E aí depois ele sai falando. Né? E isso é muito importante. É importante você ouvir um paciente falar, agora eu posso atender o telefone na minha casa. É uma coisa tão trivial. Todo mundo aqui está com o telefone na mão. Todo mundo pode falar com o telefone. E aí você privar uma pessoa disso, é isso que o Estado quer fazer. É privar a pessoa de atitudes simples. De comer de forma digna, de poder pegar um metrô de forma digna, de não causar desconforto dentro da sua própria casa. Então, é para isso que a gente luta, e é isso que a gente trabalha. Nós temos mais de 5.000 atendimentos ao ano. Nós temos mais de 600 próteses entregues ao ano. Se nós formos fazer um paralelo com um grande hospital, o Hospital do Amor, né, que recebe recursos privados altíssimos, de grandes artistas nossos, cada um tem a sua ala lá, o nosso lá é Edson e Hudson, que é de cabeça e pescoço, lá de reabilitação odontológica. Eles têm mais que o dobro da nossa equipe. Eles têm uma infinidade financeira. E, se formos fazer um paralelo de produtividade, nós fazemos a mesma coisa. Nós não chamamos Fundação do Amor, mas nós fazemos com muito amor. Com muito amor. Nós estamos há 5 anos sem dissídio. Eu trabalho lá há 13 anos, nunca tive um aumento de salário. Não sou só eu, são todos. Ok? E nós continuamos trabalhando. E continuamos atendendo. E dizer, como a reportagem do Estadão, no qual o secretário da Saúde coloca que é possível que o nosso atendimento possa ser feito em qualquer outra unidade do SUS, é mentira. Não é possível. Não é possível. E vocês, não só os pacientes, todos nós aqui, que fizermos atendimento pelo SUS, nós sabemos a dificuldade que é você conseguir um atendimento de especialidade. Ok? Então, não é fato. E outra, mesmo que nós temos o Centro de Especialidade Odontológica, que não é do Estado, é da Prefeitura, eles não têm a especialidade de prótese bucomaxilofacial, que existem registrados no CRO, nós temos o representante do CRO aqui, 60 especialistas formados em prótese bucomaxilofacial. 60 especialistas no país inteiro. Estamos considerando os que já faleceram. Ok? E trabalhamos lá na Fundação com 6 especialistas. Ou seja, o nosso número de especialistas lá é enorme. Trabalhamos com materiais de ponta, tecnologia, que outros hospitais não trabalham. E se trabalham, são hospitais, por exemplo, como o AC Camargo, que faz alguns trabalhos que nós fazemos com custos inviáveis. 3, 4, 5 mil reais uma prótese. A prótese lá, na verdade, ela tem um valor mais ou menos de acordo com o paciente. E aí a gente tem uma tabelinha aqui do que a gente trabalha. A gente trabalha com o SUS.
tá certo? E o SUS repassa para a gente, numa prótese ocular, R$ 238. Numa prótese removível, R$ 150. Ok? Numa prótese total, R$ 150. Vamos falar aqui, ó. Numa prótese auricular, R$ 60. Numa prótese nasal, R$ 60. Então, assim, vocês acham que algum outro posto vai nos querer? Porque nós damos custo para o Estado, tá certo? Só que nós temos uma outra parte dentro da fundação que ajuda a nos manter, que vai ser colocado pelo Dr. Alexandre. Nós temos um apelo social, sim, que é trabalhar com todos os pacientes que foram, até uma palavra difícil de dizer, mas que foram mutilados para poder manter a vida. Não é? A mutilação faz parte da manutenção da vida. E o Estado, nas palavras do Dr. Renato, quer deixar que essas mutilações não sejam mais resolvidas por nós, por ele. Você opera um paciente e larga ele. Daí? Ele pode fechar a gente? Pode. E, com isso, é exatamente isso que ele vai fazer. É deixar com que as pessoas não tenham mais qualidade de vida, sobrevivam de que maneira? Uma maneira que não é digna. Então, eu agradeço novamente à deputada por essa abertura e que nós possamos nos fazer ouvir, não só hoje, mas quantas vezes forem necessárias nós nos manifestarmos. Não é? Aqui, como ela mesma disse, na Secretaria da Saúde, aonde nos for pedido, eu acho que estaremos todos lá sempre. Obrigada. Eu queria levar um exemplo aqui. Acho que foi no começo do ano, março, mais ou menos, fevereiro, março, que o governador falou que ia extinguir o Projeto Guri. Sim. Vocês conhecem o Projeto Guri? Uma boa parte conhece, né? Sim. Então, a gente colocou na rede, né, a nossa indignação, porque um amigo meu do interior ligou para mim e falou assim: você está sabendo que vai ter a extinção do Projeto Guri? E eu falei: não. Ele falou: tá, postamos na rede, aquilo pipocou de uma tal forma. Foi ou não foi, Renato? Renato, meu assessor de imprensa. E a coisa cresceu. Acho que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele recuou. Sim. E voltou atrás. Então, eu sempre acho que é importantíssimo a gente fazer com que esse clamor chegue a toda a opinião pública. Porque a opinião pública, vocês sabem, costuma se sensibilizar com muitos assuntos, com muitos temas. Esse é um dos que sensibiliza a opinião pública. Então, acho que a gente precisa... não gostei da reportagem que saiu no Estadão, dei ontem uma entrevista para a menina da Folha, mas não sei se saiu na Folha até agora, ainda não saiu. Mas não sei também como vai sair. Eu penso que, às vezes, essa grande imprensa ela acaba comprando um pouco o discurso que está posto de quem está no poder, não é? E valoriza mais, dá um peso maior para eles do que o peso para, de fato, aqueles atores que estão no dia a dia, que são vocês, os pacientes, públicos etc. não são bem vistos, né? Está tendo, na verdade, uma desvalorização, se não, para ser mais ainda dura, talvez até uma criminalização do servidor público, exato. Como se o servidor público não valesse mais para nada, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, agora, então, vou passar para o Alexandre Muxfeld. Muxfeld. É meu Patrício. Absaber. É libanês? Libanês. É meu Patrício. Absaber. Então, gente boa. Por favor. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando, a deputada, os colegas, e falar que eu estou bastante emocionado com a presença de todos vocês, a presença dos pacientes, e eu acho que é isso que a gente tem que ter, essa força, essa união que está sendo demonstrado aqui, que é emocionante de ver a presença de vocês.
Vou falar um pouco do... Eu sou patologista, eu sou formado pela USP, trabalho no Hospital das Clínicas também, e há 10 anos que eu trabalho na FOSP, e agora, desde 2017, eu assumi a diretoria do Laboratório de Patologia. O nosso Laboratório de Patologia também é um laboratório que tem uma função primordial na FOSP e na sociedade, vou explicar por quê, mas também, devido, como a doutora Andréia falou, a gente parece que a publicidade não existe muito em cima da gente. Mas eu vou explicar alguns pontos para vocês entenderem a importância do laboratório. Primeiro, o laboratório é o que gera renda para a FOSP. Então, a FOSP ela não é deficitária devido à renda que o laboratório gera com o SUS. Então, vou pôr alguns números. Em 2018, nós fizemos 247 mil exames de Papa Nicolau, 13 mil exames de anatomia patológica, 2.900 exames de imunistoquímica. Então, vamos fazer um parênteses aqui. O que é um exame de cérvico-vaginal de Papa Nicolau? Para que serve? Ele serve, se uma mulher tiver, vou explicar bem simples, se uma mulher tiver um exame alterado hoje, daqui 4 anos, ela pode ter um câncer de colo uterino. Certo? Então, se hoje você faz a prevenção, ela não vai ter nada. Ela vai simplesmente passar ilesa por esse problema. Isso é uma coisa que nos países do primeiro mundo, há muitos anos, isso já é colocado, é a prevenção, é o que a gente faz, a prevenção do câncer de colo uterino. Então, 247 mil exames é o segundo maior laboratório em citologia e o primeiro laboratório público que faz essa quantidade de exames. Isso não é pouca coisa. É silencioso, porque não podemos fazer publicidade, mas isso está totalmente ligado a uma rede de prevenção no colo uterino. Né? Saiu na reportagem do Estadão que nós somos ociosos. Mais ou menos 35 funcionários, que é o que nós temos no laboratório, são responsáveis por 247 mil exames por ano. Eu trabalho no HC também. Nós temos no HC a mesma quantidade de funcionários, 35, 38 funcionários. Sabe quantos exames são feitos lá por ano? 20 mil. E HC, o maior hospital da América Latina. Então, assim, eu acho que falar que a gente é ocioso chega a ser uma piada, né? É uma ofensa. Continuando. Mas essa fala foi da jornalista? Pois é, foi o que eu saí na reportagem do Estadão, né? Ela cita como secretário. E cita como fosse o secretário que falasse. Continuando, temos o laboratório de imunistoquímica. O laboratório de imunistoquímica é o... Ao Renato. Não, a lâmpada. Eita. Opa. É o Renato. O laboratório de imunistoquímica, ele é um dos de maior excelência do país. Para vocês terem ideia, a gente recebe exame do país inteiro. Claro que o Estado é a prioridade, mas a gente recebe. A gente faz cursos que vem gente do Brasil inteiro para assistir, até de outros países para assistir o curso. E o que acontece? O laboratório de imunistoquímica, para que serve? Você tem um determinado tumor lá. Esse tumor, você não sabe, quando ele é muito agressivo, você não sabe de onde ele partiu. Qual é o sítio primário dele? Se ele nasceu no pulmão, se ele nasceu no estômago, você não sabe, você tem que descobrir. Um linfoma, você tem que saber que tipo de linfoma é esse para você tratar.
O nosso laboratório começou em 2007. Eu estou à frente dele desde essa época, e a gente conta com os maiores profissionais, os maiores patologistas do Brasil, dando a nossa assessoria para a gente. Os nossos diagnósticos são os melhores do Brasil. Quer dizer, em dizer que a gente é defasado tecnologicamente, eu acho que também é um absurdo. Temos os melhores professores da Faculdade de Medicina, os melhores, a melhor técnica, os melhores dos melhores a gente tem lá. Bom, a doutora Andréa citou o Hospital do Amor. Outro dia ela recebeu a ligação do Hospital do Amor, de Barretos, que eles queriam mandar os exames de imunistoquímica deles para nós. Eu falei, poxa, mas vocês não estão cheios do dinheiro aí, vocês estão... E a gente já estava num problema, a gente teve 2 demissões de médicos no começo do ano, e a gente não estava conseguindo mais manter o ritmo que a gente estava tendo. Tivemos que baixar um pouco o ritmo, por causa dessas demissões, e não conseguimos reposição desses médicos. O pessoal do laboratório sabe o que eu estou falando. Mas, mesmo assim, trabalhamos duro, conseguimos, estamos mantendo a qualidade dos nossos laboratórios, que é reconhecida nacionalmente. Outra coisa que só a FOSP faz. A FOSP faz, além de fazer toda essa quantidade de exames, nós fazemos a regulamentação de todos os outros laboratórios. Nós fazemos, realizamos a revisão dos outros laboratórios através de um programa chamado do MEC. É a gente que revisa, a gente que fala, olha, esse laboratório está no acordo ou não está acordo, está fazendo o diagnóstico correto ou não. Isso é a FOSP que faz. Vou fazer propaganda da FOSP aqui. É a FOSP que faz. Então, ninguém mais vai fazer isso. Vamos sucatear a FOSP? Vamos passar para o laboratório particular? Não vão ter interesse em fazer isso. Não vão ter interesse. O laboratório particular... Eu já trabalhei muito no laboratório particular. O interesse deles, eu gosto muito da empresa privada. O interesse deles é lucro. É lucro. Quanto mais paciente, melhor. Se conseguir pegar uma parte do SUS, melhor. Eles vão ganhar lucro. Eles não estão preocupados com política de saúde, política do que a gente faz. E a gente atende 540 postos de saúde, são 70 municípios. Isso tudo vai para uma base de estatística, que daqui a pouco minha colega aqui vai falar, e essa base de estatística serve para o governo dizer, olha, nessa região está faltando médico, está faltando coleta de Papa Nicolau, está faltando prevenção de câncer de colo uterino. Nessa outra aqui tem demais, então vamos remanejar. Isso é a FOSP, esses dados são da FOSP, certo? Registro de câncer, depois você fala também, é a FOSP que faz. Então, é isso que eu gostaria de falar, e eu acho que a responsabilidade é de todos nós, de todos, é da população, é de todos que nós estamos lutando pela saúde. Nossa responsabilidade é dos deputados, do governador, de nós, funcionários, e dos pacientes. E todos temos que ir junto com essa luta até o fim. Muito obrigado. Bom, eu estou anotando aqui várias questões que eu acho que serão importantes ao final para a gente poder encaminhar, mas eu vou passar a palavra para a Carolina, Terra de Moraes, e provavelmente eu vou ter que sair durante a sua fala. Aí o Tiago, cadê o Tiago? O Tiago está aí? O Tiago vai ficar aqui, porque aí as pessoas depois, como disse o Paulo, vão abrir para as pessoas poderem se manifestar. Peço para deixar, cadê aquele microfone, o microfone solto, para as pessoas. Quem for se manifestar, por gentileza, venha até aqui na frente para se identificar. Não é porque eu não sei se está gravando, né? Está gravando, então é importante as pessoas se identificarem também, para a gente ter isso como material. E
Então, lá para umas 7h15, 7h18, mais ou menos, eu certamente estarei de volta. Então, com a palavra agora, a Carolina. Boa noite. Agradeço à deputada mais uma vez pela oportunidade. E eu estou também muito contente, muito emocionada e tocada por tudo que eu estou vendo aqui, pelas palavras brilhantes dos meus colegas, pelas palavras da deputada e pela presença dos pacientes e dos nossos colegas de trabalho, do dia a dia. Eu estou aqui para falar sobre a Diretoria de Informação e Epidemiologia da FOSP, que eu trabalho como epidemiologista lá e como responsável, como uma das instituições responsáveis pela produção de informação em câncer no Estado. Além disso, coordena uma rede de registros hospitalares de câncer. E em um cenário, em um contexto em que o câncer é um problema de saúde pública, constitui uma das principais causas de morbidade e mortalidade na população, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso, esses registros hospitalares de câncer constituem uma fonte muito importante de informação e única fonte que representa assistência oncológica no estado de São Paulo. E o que fazem esses registros de câncer? Como se dá a coleta desses casos? Os registros de câncer, os registros hospitalares de câncer, coletam dados sobre pacientes com câncer, sobre o diagnóstico e o tratamento, e ainda sobre a evolução do paciente após a implementação do tratamento. E os dados são provenientes de hospitais de 74 de 78 hospitais da rede de oncologia do estado de São Paulo. Então, esta base, já consolidada e em funcionamento desde o ano 2000, conta hoje com mais de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão de tumores cadastrados. E quais são os hospitais que enviam dados? São os hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde para atendimento de alta complexidade em oncologia e prestadores do SUS. Recebemos periodicamente os dados desses hospitais e em cada hospital há um registro hospitalar de câncer por uma determinação de uma portaria do Ministério da Saúde. Esses hospitais habilitados devem ter um registro hospitalar de câncer em funcionamento e neste registro existem profissionais do próprio hospital que são treinados pela FOSP, por funcionários do nosso departamento, para exercer a função de registradores de câncer. E estes registradores coletam os dados sobre os pacientes com câncer nos prontuários hospitalares. E, além disso, essa base, que já é consolidada e reconhecida nacionalmente, atende a todos os critérios de qualidade, tanto nos critérios estabelecidos pelo INCA, como os critérios internacionais. E também é importante falar que a base estadual de registros hospitalares de câncer, ela também alimenta a base nacional de registros hospitalares de câncer. Então, anualmente, a nossa base do estado de São Paulo, ela é enviada para o INCA para compor a grande base nacional de registros hospitalares de câncer. E com os nossos dados, que tipo de informações é possível obter? Nós temos, por exemplo, o local de residência dos pacientes cadastrados. Nós temos o local de atendimento, onde ele foi atendido, em que hospital. E com essas informações, a gente consegue saber, por exemplo, que mais de 70% dos casos de câncer cadastrados nessa base e de residentes no estado de São Paulo, eles são atendidos em 3 regiões do estado. E os outros
as outras 14 regiões de 17 atendem 30% desses casos. Esses dados são comumente usados por pesquisadores, por profissionais da saúde e por gestores. Eles são usados também para avaliar a assistência oncológica em um hospital ou de forma consolidada para um conjunto de hospitais. Como nós coletamos também data da primeira consulta do paciente relacionada àquele tumor que está sendo cadastrado e a data do diagnóstico e a data do início do primeiro tratamento oncológico, é possível calcular indicadores de acesso ao diagnóstico e ao tratamento. É possível verificar com que rapidez os diagnósticos têm sido realizados e qual o tempo decorrido para início do primeiro tratamento oncológico. Os dados dessa grande base estadual de dados sobre câncer também são usados para subsidiar estudos clínicos e epidemiológicos que envolvam questões relacionadas ao diagnóstico, ao tratamento e à sobrevida de pacientes com câncer. Eles também contribuem para a organização e reorganização da rede de oncologia do Estado de São Paulo, já que nós temos dados de 74 hospitais, os UNACONs, as unidades de assistência especializada em oncologia, os CACONs, centros de alta complexidade em oncologia e ainda hospitais gerais habilitados para atendimento em oncologia, recebendo dados periodicamente desses hospitais e trabalhando de forma consolidada, é possível, sim, trabalhar na organização e gestão e reorganização dessa rede estadual de oncologia. E um outro fator muito importante, que é a dificuldade em acessar dados sobre câncer no Brasil. No Estado de São Paulo, as estimativas do INCA, não só para o Estado, mas as estimativas do INCA, de forma geral, elas são disponibilizadas somente para capitais e para o Estado como um todo. Não existe estimativa de incidência para municípios ou para as 17 regiões do Estado. Então, essa base de dados com representatividade estadual, ela consegue auxiliar na avaliação do padrão de ocorrência e padrão de distribuição do câncer nestes municípios e nessas regiões. E esses dados já são repassados para a Secretaria de Estado da Saúde e já estão sendo utilizados na gestão da rede de oncologia e também na regulação assistencial em oncologia recém-implantada. Eu disse alguns termos técnicos, mas caso alguém tenha dúvidas ou queira fazer perguntas, eu me coloco à disposição. Muito obrigada. Eu vou ser deputada agora. Tem até uma bolsa de deputada aqui para mim, mas o que foi colocado aqui é o que vocês querem se manifestar agora, o que vocês podem acrescentar e tirar de dúvidas, o que a gente pode acrescentar também para vocês, para que a gente registre, né, o maior número de informações possíveis. Então, quem quiser falar ali. Edinivalda. Obrigada. Pode segurar, meu bem, eu tenho vergonha. Doutora Andréia, a senhora falou que tem poucos especialistas na área de bucomaxilo, é isso? Prótese bucomaxilo. Prótese. Eu sou uma paciente da doutora Andréia. Desculpa. Sem a prótese, eu falo assim. Graças ao estudo, hoje eu consigo trabalhar
falar e comer. Sem a FOSP, para onde que nós vamos? O serviço público é muito ruim. Eu sou na área da saúde. Se torna um pouco mais fácil conseguir as coisas. Pode pôr. É melhor pôr a próxima, agora a gente entende você. Isso. Com a prótese, eu falo assim, graças ao Instituto... Quando eu recebi o diagnóstico, eu sabia que eu ia ficar sem o palato duro, sem o teto, sem a casa, né? E eu ia ter perdas. E quando eu fui encaminhada, eu fui recebida e fui orientada de tudo que ia acontecer, que eu teria que usar prótese e que eu ia me acostumar. Hoje eu falo muito bem, trabalho, tenho uma vida normal. E a minha filha consegue me entender o que eu falo. É isso. Obrigada. Boa tarde, boa noite a todos. Não seria melhor esperar a deputada voltar para que continuasse, fizesse uma pausa? Eu acho que o assessor dela está aqui presente, ele pode opinar. Ela pediu para continuar. Ela pediu para continuar e deixou o responsável por isso. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou um depoimento, por favor, o canal está aberto. Aqui. Ele... chamou ali primeiro? Só um minutinho. Quem que é? É como eu falei, nada melhor do que o depoimento dos próprios pacientes, do que as nossas palavras. Olá, gente, boa noite a todos. Eu só queria acrescentar uma das nossas atividades na FOSP, que é o curso que nós temos de técnico em citotecnologia. Então, assim, o nosso curso é um curso que é referência no ensino e no preparo dos citotécnicos. O nosso curso ainda passa 10-0, 1000 vezes melhor que muitos cursos de especialização em que se exige uma formação superior concluída. Por que tudo isso? Porque nós temos material para trabalhar, nós temos muitas lâminas, nós temos profissionais capacitados para ensinar e os alunos, eles têm um estágio obrigatório e boa parte do estágio é feito na própria fundação. Então, todos nós sabemos que é só com o tempo adquirimos a experiência. Então, não adianta nada temos um curso meia boca e, no fim, o profissional não vai saber laudar uma lâmina de Papa Nicolau. Então, na verdade, eu acho que assim, o nosso serviço é essencial e é um serviço de equipe, porque todos nós trabalhamos e nós trabalhamos em conjunto com os patologistas. Porque antes de uma lâmina de Papa Nicolau chegar à mão de um patologista, passa nas nossas mãos. Então, a primeira responsabilidade de diagnóstico é nossa. Então, eu só queria acrescentar a importância da FOSP e a importância do curso. E só no Estado, é só a FOSP que tem um curso com essa modalidade, com essa categoria. Obrigada. Foi muito importante essa colocação dela. Foi muito importante essa sua colocação, só para dar um pouco do histórico. Quando começou-se no final dos anos 60, começo dos anos 70, o grande programa de prevenção e detecção em massa do câncer de colo uterino e de mama, não havia patologistas suficientes para darem conta de um serviço de massa, que seria a detecção da população brasileira, a prevenção do câncer na população brasileira. Então, foi criado o primeiro curso de citotécnicos, foi criado pelo professor João Sampaio Góes Júnior, no IBCC, em parceria já com a Fundação Oncocentro de São Paulo, e foi o primeiro curso para criar uma profissão. Na verdade, nem existia essa profissão. Começou a criar uma profissão. E tem um detalhe importante, eu estou feliz em ver o Paulinho ali no canto,
né? Mas o Paulinho é daquela época, onde, com essa visão futurista, o professor Góes percebeu que para ficar várias horas sentado no laboratório, seria interessante que pessoas deficientes, cadeirantes, tivessem acesso a esse curso, né? Então, esse curso foi em parceria com a Lar Escola São Francisco, onde 70% das vagas desses patologistas, desses primeiros formados, eram reservadas para pacientes cadeirantes. E ele criou, naquele tempo nem se ouvia falar em acessibilidade, ele criou um serviço com uma Kombi, naquela época, que pegava todos os estudantes em casa, levava no final do dia, eles tinham uma bolsa de um salário mínimo para estudar, 8 horas para fazer esse curso, eles tiveram instalações adaptadas, naquela época nem se falava nisso, de banheiro, orelhão mais baixo, no tempo que tinha orelhão, alguém lembra disso? Orelhão mais baixo, bebedouros, rampas de acesso, sanitários, ou seja, uma visão que no começo dos anos 70 nem se pensava nisso. E ele reservou essas primeiras turmas para pessoas com deficiência. Então, eu fico muito feliz. Paulinho, levanta o braço aí. O Paulinho é um daqueles remanescentes, e quem conhece essa história, como eu, que já estou bastante tempo, desde 77 na área, sabe o que eu estou falando. Foi muito feliz a sua colocação. Qual que é o seu nome mesmo? Esqueci. Rita, muito obrigado pela sua colaboração. Aquele lá que eu gostaria... Como é seu nome? Manuel. Tranquilo? Campelo. Bem, como eu disse, meu nome é Manuel Campelo da Silva e sou de São Luís, Maranhão. E há quase 3 anos aqui em São Paulo, nessa abençoada São Paulo... tratando desse câncer. Graças a Deus, muitas vitórias vieram. Mas, feito toda essa explanação, eu não consigo compreender. Eu sou um torneiro mecânico. Faço, às vezes, cálculo complexo para construir uma engrenagem, uma peça qualquer. Mas me custa acreditar que, dada a importância desta instituição, e agora, corroborada com todos esses argumentos, um gestor possa pensar em desmantelar, vamos usar o vocabulário da doutora. É preciso, sim, que ele tome conhecimento de tudo isso. Eu não acredito que ele tenha conhecimento de todas estas situações aqui abordadas. Essa instituição é bem mais que uma instituição que vai minimizar o desconforto ocasionado por uma lesão de câncer. É amor. É compaixão. Eu vi isso nesse centro. Amor e compaixão. É impensável que essa instituição possa simplesmente desaparecer. Todos aqui, uma grande maioria, sabe o que é o diagnóstico de câncer, quando você recebe aquela biópsia. Então você chega no oncocentro depois de uma lesão como esta e vê pessoas como bem detalhado, tentando levantar sua autoestima para que você possa viver. Para muitos de nós não é muito fácil encarar o espelho pela manhã. Não é. Mas o batalhão de gente que existe para tornar tua vida melhor, ajuda tu a trabalhar a tua mente para que realmente, como ela disse, você sentar numa lanchonete e almoçar,
estar no meio dos amigos e conversar. É isto. O governador tem que saber de todas estas potencialidades desta instituição, para que isso seja deletado do seu posicionamento, né? Era isso que eu queria lhes dizer. Tá? Obrigado, desculpa. Tá. Olha, nós é que agradecemos esses depoimentos. Com certeza, os senhores deputados, senhor secretário da Saúde, senhor governador, faça como o seu antecessor, André Franco Montoro, que, ao tomar posse, quis fazer algo semelhante e fez com várias outras instituições, mas quando conheceu a joia, que naquela época chamava-se Fundação Centro de Pesquisa de Oncologia, resolveu até rebatizar como Fundação Oncocentro de São Paulo, a tornou como a joia da coroa naquela época na saúde do Estado de São Paulo. Então, ouça, eu tenho certeza que nós devemos sair daqui, a hora que o senhor tiver acesso e conhecer melhor a Fundação, não com a ideia de desmantelar como foi o seu antecessor pensou, mas, pelo contrário, o investimento. Tá? Reinvista aqui na Fundação Oncocentro de São Paulo. Tá? Conheça melhor, porque eu tenho certeza de que essa intenção que o senhor está tendo é muito mais por falta de real conhecimento do que ela é. Então, sem conhecê-la de fato, senhores deputados, por favor, conheçam-nos. Hoje é uma prévia, mas nós estamos abertos. Nós estamos abertos não só para os pacientes com câncer. Nós estamos abertos para aqueles que representam nós, nosso voto, o povo, os senhores deputados. O senhor governador que foi eleito pelo nosso voto. E o senhor não pode queimar essas pessoas. Então, esses depoimentos, e se tiver mais alguém que queira fazer o depoimento, nós agradecemos. É uma maneira de fazer a população ter conhecimento. Os nossos deputados não só terem conhecimento, mas terem a sensibilidade de nos atender. Boa noite a todos e obrigada pela mesa, pela oportunidade. Eu sou a doutora Angélica Braz Simões, trabalho junto à Fundação Oncocentro há mais de 15 anos, trabalho junto ao Laboratório de Anatomia Patológica e Controle de Qualidade de Citopatologia. Com referência ao controle de qualidade de citopatologia, nós efetuamos o controle de qualidade de citopatologia do preventivo, a prevenção do câncer de colo uterino, e é um controle de qualidade que é efetuado de inúmeras instituições de renome nacional. Por exemplo, nós efetuamos controle de qualidade do Hospital das Clínicas, do Instituto Adolfo Lutz, da Unicamp, da Unesp, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, dentre outras, né, no controle de qualidade. Além disso, eu gostaria de fazer um depoimento corroborando com os aspectos históricos da Fundação Oncocentro, tanto no sentido da inclusão social de pacientes vítimas da poliomielite infantil, como também a inclusão familiar e social de pacientes vitimados por câncer de cabeça e pescoço. O laboratório da Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo foi o primeiro laboratório de todo o território nacional a efetuar credenciamento do exame de HER2, que é um marcador prognóstico de câncer de mama. Tá? E foi o primeiro credenciamento internacional, em todo o território nacional, em termos de qualidade
aos fatores prognósticos de câncer de mama. E, atualmente, ele realiza o exame de FISH, que nenhum outro laboratório da rede pública oferece esse serviço em relação aos marcadores prognósticos das pacientes do estado de São Paulo vítimas de câncer de mama. Isso é muito relevante e é trágico não saber que nossas autoridades não saibam a real função da Fundação Ococentro, no sentido de colocar que somos todos ociosos. Não, somos todos muito úteis, tá? Em todo o estado de São Paulo. Muito obrigada. Eu só queria fazer... Só que nós, Deixa eu só fazer uma questão colocação. de ordem... Deixa eu fazer uma colocação. Eu só queria fazer uma colocação que a Rita falou, né, com relação a você formar novas pessoas para trabalhar. Então, nós temos que o diagnóstico precoce é importantíssimo. Tá certo? Então, foi o que o doutor Alexandre falou, você consegue, 4 anos antes, determinar o que virá a ser. Então, você começa a trabalhar muito antes. Agora, a gente, em câncer de cabeça e pescoço, nós temos o revés disso. Porque o estadiamento, né, que vai de 1 a 4, em gravidade, o de cabeça e pescoço, geralmente, é detectado em 3, 4. Então, você já está lá na frente no problema. Por isso que as mutilações são muito grandes. Então, a formação de profissionais lá atrás, na base, é importantíssima. Né? Então, também, essas campanhas de colo de útero, a gente precisa também de pesquisa para levar isso para a região de cabeça e pescoço, para saber, como ele diz, qual é o sítio primário. Quando vai chegar na gente? Eu estou aqui defendendo a minha causa. Minha causa são vocês aí de cabeça e pescoço. Né? Então, é importante que uma instituição que não é formada por vários pilares nesta doença, que é uma doença, como ele colocou aqui para a gente, que o diagnóstico, não importa que parte do corpo seja, o diagnóstico é assustador. A primeira coisa que se pensa é na fatalidade, né? E é colocado para a gente, quanto antes a gente pode detectar isso, é melhor, e com certeza. Então, a gente precisa trabalhar com isso. A gente precisa... Temos um espaço físico bom, temos estruturas boas, temos profissionais excelentes, né? Formamos vários outros profissionais, e a gente precisa melhorar isto. E nós temos capacidade. E não desmantelar. É um investimento, e não um desinvestimento. É humanizar o serviço, não desumanizar, como colocou a Laila. Vamos realmente pedir para todos os deputados, porque nós somos formados por um decreto-lei, e nós vamos precisar deles, vamos precisar da população, vamos precisar de todo mundo. Tá? Então, vamos trabalhar. Carolina, por favor. Aproveitando o gancho da doutora Andréia, a base de dados do Registro Hospitalar de Câncer é a única que possui a proporção de casos a proporção de casos diagnosticados em estadios iniciais e avançados. É possível verificar ao longo do tempo quais tumores estão sendo diagnosticados mais inicialmente ou de forma mais avançada. Por exemplo, no caso do câncer de mama e de colo do útero, a proporção de casos diagnosticados em estadios iniciais vem aumentando desde 2000, já que existem exames preventivos para esse fim. Em relação ao câncer de pulmão, não, mas cerca de 82% dos casos são diagnosticados em estadios avançados, e isso desde o ano 2000. E em 2014... 2015, essa proporção é a mesma. A gente não tem visto mudança. E outra coisa que eu gostaria de acrescentar, os meus colegas comentaram sobre o número de funcionários dos departamentos, eu acabei esquecendo de falar isso. No meu departamento, nós somos em 4 funcionários.
4 pessoas para receber os dados de 74 hospitais, fazer o controle de qualidade da base, analisar e divulgar as informações. Em termos de sistema e de toda a parte informatizada, a gente tem um grande apoio do Departamento de Informática, mas somos 4 funcionários para isso. E discordo também da colocação de hoje da matéria que saiu no Estadão. Não somos ociosos e desatualizados, mas sim, eu acredito que a falta de investimento. Com mais investimento na instituição, investimentos em recursos humanos e nos funcionários que já estão lá, em nós funcionários, nós podemos fazer mais e melhor e, quem sabe, ser mais reconhecidos pelo próprio governo. Boa tarde, meu nome é Eliane, sou filha da paciente Maria Francisca Barbosa da Silva, que já é paciente da Oncentro desde 91. Ela teve o câncer na face em 89. Em 89, ela teve o câncer em uma gravidez e com 3 meses que ela ganhou a criança, ela chegou a perder o lado da face e ela... Em 91, eu trouxe ela para São Paulo, porque eu vim para São Paulo, trabalhei 2 anos, sempre estava comentando até com um colega. Primeira férias que eu peguei, eu busquei minha mãe. Trouxe ela para cá, graças a Deus. Da onde ela veio? A Concentro, do Pernambuco. A cirurgia dela foi feita no Hospital das Clínicas do Pernambuco. E foi feito lá, ela usou, como os colegas todos estão falando aqui, também os profissionais, que graças a vocês, que deixam esses pacientes maravilhosos, como eles estão aqui, sorrindo e poder falar. Porque eu falo isso por causa da minha mãe. Minha mãe, ela usou um tampão 2 anos. É horrível. A vocês não poder chegar junto dos seus filhos, né? Como foi citado aí, dos seus filhos estar te vendo, de você sair... As pessoas estão te olhando. Imagine, você é um tampão na face. Eu vou passar o microfone depois para ela, você ver a voz dela também. Ela usa a dentadura feita pela Oncentro e a prótese facial que é feita pela doutora Cristiane, que está por aqui, que é a filhana. Cadê a doutora Cris? A doutora Cristiane. Desde 91, ela, melhor do que ninguém para falar, que ela acompanha a minha mãe. E minha mãe tem ela como uma filha. Então, a prótese facial é feita pela doutora Cristiane. A dentadura também é feita porque ela é imã. É uma imã que pega a dentadura com a prótese facial. E isso graças a vocês, da Concentro, que trabalha com amor, como foi feito. Vocês têm um carinho pelos pacientes. Vocês têm um amor por eles. E isso é muito importante. E, como eu disse, isso aconteceu em uma gravidez. E com 3 meses fez esse estrago na face dela. E graças a Deus ela estará aqui para agradecer a Deus também, que eu vou passar para ela, não vai ficar só nas minhas palavras. Eu quero que ela também fale, assim como a colega falou, que com a dentadura a voz não sai. E com a dentadura dá para ouvir ainda, porque a minha mãe, a colega, ela usa só a dentadura, né? Mas a minha mãe, ela tem a prótese ainda facial, que o som ele ainda pode sair. Né? Mas, graças a Deus, eu até falo para ela, isso aqui é um milagre de Deus na nossa vida, porque desde 89 era para a gente ter perdido ela, mas ela estar aqui, mãe de 22 filhos, para a glória de Deus. Entreguei ela, né? Tem 16 vivas. Minha mãe fala uma palavrinha aí. Agora? Vamos. Eu agradeço muito, sou paciente da doutora Cristiane. Há mais de 30 anos, né? Foi em 91. E o prótese, eu não tenho uma coisa bucal. É prótese na boca, é prótese aqui, olho de frente e tudo. Mas estou aqui, ó. 30 anos, mas estou aqui. Agradecendo primeiramente a Deus, segundo ela, e fez tudo isso por mim. Aqui é prótese facial.
É ela que faz, todo ano ela troca, essa troca facial. Vou lá e ela troca esse dia, faz tudo novinho, bonitinho, ó. É uma benção. É uma benção, é uma benção. Tudo novinho, bonitinho, vestiu aí aqui no inferno, de brinco. E a flor na boca, não tem um corda vocal. Os médicos tiram minha corda vocal. Se eu tirar isso aqui, ninguém entende minha fala. E aqui é a flor facial. Mas estou aqui, ó. Viu o que ela falou, né? Graças a Deus, como ela disse. Olhinho de vidro, lado facial, dentadura e aparelho no ouvido. E óculos. Mas graças a Deus que estar aqui, né? Então, também parabenizar a todos vocês. E, claro, fiquei triste, como nós escutamos falar, vão querer mudar ou fechar, não pode. Tem, como diz, o corpo tem que estar junto, vocês têm que trabalhar todos unidos, assim como vocês trabalham há muito tempo, dando a felicidade e o sorriso de volta para cada um desses pacientes. Digo isso com toda certeza pela minha mamãezinha. Obrigada. Eu agradeço a vocês. Boa noite, parabéns a todos por estarem aqui defendendo uma causa muito mais do que justa. Eu queria dizer que eu conheço a Fundação há muito tempo e a Fundação é eficaz, eficiente e efetiva sob baixíssimo custo, o que é uma raridade em política pública de saúde. Eu acho, assim, uma total insensibilidade do governador querer acabar com essa fundação. Eu acho que nós estamos sendo punidos por estarmos num lugar muito nobre, na rua Oscar Freire. Talvez haja interesse imobiliário aí falando mais alto do que os interesses humanitários. Eu queria deixar meu protesto aqui. Eu sou do Núcleo de Estudos da Violência e o que estão fazendo com vocês é uma violência. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, mas o seu nome é? Antônio Fernandes. Tony Fernandes, é isso? Tá, não, muito obrigado, só que, como você não se apresentou, e é muito importante, porque tudo isso está sendo gravado e vai ser levado às mídias, não só a mídia aqui dentro da Assembleia Legislativa, para os deputados estaduais, que serão os nossos grandes defensores, tá? Como que aberto ao canal da Alesp, né? Quem quiser assistir depois pelo canal da Alesp na televisão, está aberto. Obrigado pela colaboração. Boa noite. Eu vou falar aqui em nome da maioria dos pacientes. Nosso agradecimento a vocês. A dedicação que vocês têm com a gente é fabulosa. Eu quero convocar os pacientes que trabalhem junto aos deputados, peça, manda carta, tudo. Eu já fiz isso, agora eu peço a vocês que façam. Vamos apoiar a FOSP, principalmente o pessoal que atende a cabeça e pescoço. Vamos correr atrás desse pessoal. O pessoal gosta que corre atrás deles. O político gosta que corre atrás deles. É verdade. Então, vamos fazer um esforçozinho, procurar os deputados, os nossos prefeitos, muita gente aí, muita gente que veio de fora aí, peça para o governador comunicar-se com o governador nosso aqui e fazer ele entender que ele está fazendo um crime. Isso é um crime. Não dá assistência a quem precisa, direito do cidadão, ele não está atendendo. Então, fica aqui o meu apelo para vocês correrem atrás desses homens, viu? Gente, é muito importante isso. Como é que é o seu nome? Ixi. Constante. O que o nosso paciente Constante colocou. Realmente, época de eleição, os deputados que correm atrás de nós, né? Os políticos que correm atrás. Mas agora é a nossa vez. Nós que temos que correr. Então, por favor, se mobilizem junto aos seus familiares, seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, suas comunidades,
Tá? Mobilize isso, porque só através dessa mobilização, hoje nós somos um pequeno exemplo, extremamente importante, desta mobilização. Só que isso tem que ser divulgado, tem que ser amplificado, multiplicado, e isso está na mão de vocês. Uma andorinha só não faz verão. Tá? Então, isso que o nosso paciente colocou é extremamente importante. Por favor. Eu quero falar que eu sou Laura Maria Haddad e eu já fiz 46 cirurgias. Sou do Hospital do Câncer e do Hospital das Clínicas. Já tirei um seio, tirei um pedaço do intestino e já fiz no rosto 38 cirurgias de um desastre. Então, estou fazendo minha prótese já faz muitos anos. Estou contente porque eu não esquento com nada. Tenho 87 anos, mas não esquento com nada. Agradeço a Deus e a todos que me tratam. Obrigado. Nós é que temos que agradecer o seu depoimento, a sua presença e o seu esforço que, apesar dos 87 anos, está aqui presente, assim como a dona Laila, que gostaria de falar, pois não? Eu só queria complementar o que o senhor falou. Quando a gente recebe o diagnóstico do câncer, é como se faltasse o chão. E no meu caso, foi muito ruim, porque eu já tive vários problemas de saúde devido à poliomielite. Então, eu estou lá no Oncocentro desde 2008. Eu tive o problema em 2007. E foi muito engraçado, porque foi através de um taxista que fez a prótese lá no Oncocentro. Ele falou para mim, dona Laila, a senhora precisa ir lá. Ele foi em casa um dia, tirou a prótese para eu ver. Eu não entendia nada, depois ele colocou. Eu fui lá e eu consegui o lugar e estou lá até agora. E é o que todo mundo falou aqui. Gente, não pode fechar. Eles ajudam a gente a ter qualidade de vida, a atender o telefone, como ela falou. Como que, sabe, a ter uma vida normal, falar com as pessoas, comer, tomar água. Eu tive que aprender tudo de novo. Ela também, como comer, como tomar água. Meu Deus, precisa sensibilizar as pessoas, não pode fechar. Isso é uma coisa... Meu Deus, eu não tenho nem mais palavras para dizer. Eu só peço a Deus, porque acima dele ninguém pode mais. E isso vai ficar aberto, porque é para o bem não só meu, mas de todo mundo que está aqui e assim, de muitos que ainda vão precisar. Porque quem está aqui na Terra está sujeito a tudo. Então, eu agradeci muito e sempre agradeço a Deus estar no Oncocentro, porque lá, como já foi dito aqui, vocês tratam a gente com delicadeza, com consideração, com amor. E isso facilita muito, facilita o caminho a percorrer. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez o depoimento, e só para complementar aquilo que falou agora há pouco o Tony, da violência e por questões da localização, por ser um lugar nobre, etc. Gente, o paciente é o indivíduo mais nobre que nós temos. Então, vocês merecem ser atendidos num lugar decente, num lugar bom, de fácil acesso, adequado, onde existe uma filosofia de 45 anos, existe um espírito de detecção, prevenção, tratamento, reabilitação, pesquisa, ensino, educação, divulgação, é todo um contexto. Então merece sim um lugar nobre. Não é nobre porque nós quisemos, é porque assim aconteceu há 45 anos atrás. Ficou nobre agora, não era. Então, não tem por que mudar, não tem por que desmantelar,
fazer um desmanche, um esquartejamento. Não tem porquê. Tem que ser preservado. E temos que trabalhar, como foi bem colocado aqui, junto aos deputados, porque todos somos eleitores, todos temos a obrigação de votar. Se não votamos, né, nós somos punidos pela nossa escolha de não votar. Né? No máximo que você pode fazer é justificar, ou seja, você também é obrigado a ir lá fazer alguma coisa, ou pagar, né, o nosso CPF está vinculado a isso, então nós somos obrigados a votar. Então vamos votar com consciência. Né? Nós fizemos a nossa lição de casa aí na correria, lógico, porque nós tivemos essa notícia há pouco tempo, viemos, né, foi formada uma equipe lá da Fundação e que passou em todos os gabinetes, então os deputados estão cientes, sim, do que nós somos, né? Foi uma prévia que nós estaríamos aqui hoje, então eles estão informados. E acho que é isso mesmo. Nós temos acesso a todos eles, tem e-mail de todos eles, que isso a gente pega hoje a internet, é a coisa mais fácil do mundo, e vamos mandar solicitação a todos eles, vamos mostrar a nossa indignação a todos eles, sabe? E isso tem que ser mesmo, é diário, manda. São 90 e poucos, sabe? Dá para a gente fazer meia dúzia por dia, se não quiser perder muito tempo, hein? Se quiser ficar no Facebook o resto do dia. Mas, então, vamos trabalhar nisso. Né? Vamos exigir que eles façam jus aos nossos votos. Veja, isso é um exemplo de como nós não somos ociosos e nem defasados, porque em menos de uma semana, olha o que nós conseguimos. Já estamos aqui, na Casa do Povo, a nossa casa, onde legislam aqui os nossos representantes. Por isso que eu conto com a colaboração desses nossos deputados para defender essa casa. Eu gostaria que o Alexandre, então, comentasse alguma coisa. Temos conversado com muitas reuniões nessas últimas semanas e dos grandes problemas é essa situação de desmantelar, colocar os serviços separados em cada órgão. Bom, primeiro que ninguém vai conseguir absorver o que a gente faz. Ninguém, nenhum hospital, nenhum lugar, não tem espaço físico, não tem condição, não tem a expertise, nem os equipamentos que nós temos lá na FOSP. Conversando com o Walter, grande colega aqui que está encabeçando esse movimento também, um dos grandes riscos de você desmantelar, você botar um serviço em cada lugar, é simplesmente de se sucatear. Vai ser sucateado. E sucateando, quer dizer, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai sucateando e fecha. Então, assim, a gente tem que ficar unido e manter a união das três forças, os três laboratórios, do laboratório de prótese, de patologia e a estatística, tem que ficar junto, porque uma coisa está junto, alimenta a outra. Entendeu? Então, não podemos deixar essa ideia de desmantelar, é um perigo enorme, enorme. É isso. Boa noite. Meu nome é Carlos Stefanelli. Eu tive o câncer em 2004, com 50 casos no mundo, comigo, era muito raro, derivado ao cólico de sinusite. Eu operei várias vezes até 2008, onde também raramente aconteceu que ele se transformou no agressivo, ele subiu, pegou meu olho, pegou toda a face, a duramática, que é a primeira camada que a gente tem na meninge, e eu fiquei com sequelas. Eu lutei, consegui me manter viva, mas saí com muitas sequelas. Eu fui para a FOSP e lá eu consegui amigos que ficaram junto comigo, arrumando uma forma de me fazer voltar para a sociedade, para fazer valer a minha luta. Eu tinha uma filha adolescente e uma filha pequena. Eu, de tanta rádio, de tanta químio,
grudou e eu não tenho abertura até hoje. Ó, é o máximo. E eles conseguiram, aos poucos, sem poder moldar, a Cíntia conseguiu fazer uma prótese. Mesmo sendo ruim para me entender, mas eu consigo falar. Antes, nada. Eu tenho um tom de pele muito difícil. E a Simone conseguiu fazer com que eu tivesse uma prótese que pudesse mostrar para os outros uma face, não uma máscara ou alguma coisa que tampasse o meu problema. Então, eu agradeço a Luciana, que compreendeu os meus horários e tentou me encaixar sempre, porque eu morava longe. Eu agradeço a Lisley, que tentava muito chegar, e a Flavinha, como eram meus dentes, no tom dos meus olhos, a cor da minha íris. A Cíntia, que sofria a cada vez que ela tinha que moldar e arrumar para fazer tirar. Saiu o som? Acabou a bateria? Tem mais um, mas aguarde que nós queremos escutar até o fim. E a Cíntia está lá escondidinha, lá atrás. A Lisley também está escondidinha lá atrás. Não, a Lisley está lá, doido. Aonde, Lisley? Ah, ali. Nossa, eu que estou precisando de tratamento. Né? Tá. Mas ela precisa vir aqui para fechar. A Massai, que também sempre esteve no nosso lado, querendo saber se a gente tinha um cafezinho, conversando com a gente. A todos. Eu ganhei amigos que estiveram comigo ao meu lado. Eu tive um pedido para a Cíntia e para a Simone, que uma filha minha casou. E eu falei para elas, eu quero estar no altar, mas eu não quero estar com óculos. Eu quero estar como eu sou. Eu vou estar de frente para as pessoas e eu quero que a minha filha se sinta bem e eu me sinta bem ao lado dela. Foi muito difícil, mas todo mundo se empenhou. Todo mundo. Quem estava do lado me acompanhando fazer a prótese. E eu consegui. Eu consegui estar lá presente como eu era. Eu apareci na filmagem, eu apareci nas fotos como a Carmen, como eu era antes. E o amor que elas tiveram e está fazendo aquilo para me devolver o direito de ser eu mesma é impagável. É impagável. Eu vejo como todos que trabalham lá trabalham fazendo aquilo que gostam, porque gostam de conseguir devolver a cada um de nós o que o câncer tirou. E é muita, mas é muita mesmo vontade de falar, vamos conseguir. São profissionais que hoje não se encontram, é o amor. Eu, na época de câncer, eu tinha um convênio que me dava o direito de tratar no Sírio-Libanês. E lá, a gente fala em primeiro mundo. A FOSP está muito além. Muito além. Eu vejo que trabalhamos sem recursos, um ajudando o outro com ideia de como resolver. E eu tenho hoje orgulho de dizer para muitos que aqui no Brasil existe uma instituição onde nós temos profissionais melhores ou igualados aos que tem lá fora. E que eles conseguem fazer lá sem recurso quase nenhum, ou é uma escassez, ou é um controle enorme, o que muitos vão buscar lá fora. E não tem o mesmo retorno que nós tivemos. Não tem. Não tem. A minha família tem muito médico. Também eu sou cunhada de um cirurgião plástico reparador, que eles dizem que o que eles fazem lá
É inacreditável. Então, resumindo, o que o Dória quer fazer é devolver o câncer para nós, que batalhamos e conseguimos. E as sequelas foram ajudadas, esquecidas. O erguer o rosto, o maquiar o olho, colocar o óculos, escolher o óculos que fique melhor. De novo, o prazer que a gente tem de olhar para um filho, poder ir numa reunião de filho e achar que ele não vai ter vergonha, no casamento não vai ter vergonha, de poder viajar, de poder falar, mesmo eu não podendo falar claramente, porque eu não tenho como ter a moldagem toda, eu falo, eu converso, eu consigo me comunicar. Eu tive câncer de mama, eu tenho um remédio que o convênio me dá. Esse remédio, ele me dá o direito de combater o câncer e não ter outro. Mas estima, vontade de estar viva, prazer em poder dizer, venci o câncer. E eu posso dizer isso olhando para qualquer um, só a FOSP me deu. Parabéns a todos. Olha, nós teremos mais um depoimento, tá? E depois acho que nós vamos entender que a nossa proposta, o nosso objetivo está sendo atingido. Dentre tudo que foi dito da FOSP, eu só queria acrescentar que nós também capacitamos profissionais da rede de atenção básica à saúde para as ações de detecção precoce dos cânceres de colo de útero e de mama. Anualmente, são muito próximo e até um pouco mais de 1.000 enfermeiros capacitados pela FOSP para essas ações. Obrigada. Boa noite, meu nome é Leandro de Oliveira, eu sou enfermeiro na Prefeitura de São Paulo, atualmente aposentado, e agora eu estou conselheiro municipal de saúde, eu coordeno o Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. E eu e mais duas colegas aqui, conselheiros regionais, que é a Drica e a Fátima, nós tomamos conhecimento dessa audiência pelo Zap, né, do gabinete da deputada Beth Sayão, né? Sayão. E resolvemos vir aqui. E foi muito importante a nossa vinda aqui, porque a gente pôde saber o que efetivamente está acontecendo, né? Então, nós gostaríamos, depois de tomar conhecimento, inclusive com materiais da Assembleia Legislativa, nós vamos colocar na pauta do Conselho Municipal de Saúde e vamos espalhar isso para a cidade de São Paulo, para todas as unidades, usuários e trabalhadores do município da cidade de São Paulo, tá bom? Podem contar com a gente. Muito obrigado. Gente, acho que é com colocações como essa que fazem a gente ganhar fôlego, ter fôlego para continuar essa batalha. Vamos deixar claro, antes do encerramento, pela deputada que também nos acolheu na nossa casa, a Casa do Povo, a Assembleia do Estado de São Paulo, né, de que não é para fechar, é para investir mesmo. Os pacientes merecem, a população merece, todos nós merecemos. Tá? Muito obrigado a todos e acho que a deputada que também nos recebeu tem alguma coisa a falar. Bem, tenho sim. Primeiro, dizer para vocês que se não tiver uma coisa, algo mais sistematizado nessa nossa luta, fica mais difícil a gente ganhar. Eu só vou dar um exemplo para vocês. Eu desci agora, aí eu falei, gente, eu estou numa audiência pública, eu preciso correr logo. E aí ficaram enrolando lá. E aí, a hora que começou as falas, eu fui a primeira a falar. Antes disso, eu falei com aquele deputado Arthur Mamãe Falei, né, do DEM, que teve 400 e não sei quantos mil votos. E aí eu disse para ele, eu falei, eu estou numa audiência, puxa vida, você não imagina que o Dória quer extinguir
a Fundação Oncocentro, que é tão importante no enfrentamento ao câncer, faz uns trabalhos maravilhosos. A gente está, inclusive, aprendendo mais da tarefa deles. Eu sou a favor. Eu falei, mas como ser a favor de algo que vai prejudicar a saúde das pessoas? Como é que pode? Ah, não, acho que o Estado não tem que fazer nada disso, passa para a iniciativa privada. Essa é uma ideia tão tosca, né? Que é como se a iniciativa privada fizesse esse trabalho melhor do que você. Eu peguei seu depoimento, eu peço desculpas até de não ter ouvido o depoimento de todos aqueles que falaram, que se inscreveram. Mas, então, primeiro, o que precisa ser feito? Um material muito bem explicitado. Você traz dados importantes, não é? E esses dados precisam estar bem claros, né, numa linguagem bastante pedagógica, para que a gente possa fazer a distribuição desse material. Material impresso mesmo, impresso, né? Aí a gente dá uma ajustada, para poder ter uma frase de efeito na capa do material, etc. Isso precisa. E também, o doutor Alexandre colocou, da questão da viabilidade financeira, que não tem déficit. Isso para os deputados é importante também. Mostrar para eles que a Fundação Oncocentro não representa prejuízos para o Estado. E por A mais B. Aí vocês têm que pôr as contas direito, como é que são, o que gasta e o que recebe, porque a Fundação também recebe por serviços, pelo que eu pude depreender da sua fala. Essa é uma questão. Então, esses números são fundamentais. As visitas que vocês deveriam tirar uma comissão. Essa comissão tem que ter presença permanente e constante aqui na casa para visitar todos os gabinetes, sem exceção. Mesmo sabendo que tem gabinetes aí que vão votar, cujos deputados ou deputadas vão votar contrários. Mas a gente não pode pecar pela omissão, né? O que abunda não prejudica. Então, a gente precisa fazer insistentemente essas visitas e depois, posteriormente, ir no colégio de líderes. Aí eu posso fazer um requerimento para chamar essa comissão, para falar lá no colégio de líderes da importância da Oncocentro. E quando vocês forem no colégio de líderes, distribuir. Não adianta escrever muito, deputado lê pouco, infelizmente, não é? Então, escreve menos, mas com dados que são de fato efetivos e que possam representar o trabalho de vocês. Esse é um ponto importante e que precisa ser bem esclarecido. E eu acho, mais do que nunca, eu saí daqui e falei para o Renato. Falei, Renato, prepara um release para amanhã. Qual que é o nosso... Nós somos deputados de esquerda, certo? Então, nós nos relacionamos também com os sites, com as mídias de esquerda. Eu falei para ele, então vamos já mandar para algumas com as quais nós temos relação, mas que dialogam com milhares de pessoas, né? Nós temos Brasil 247, nós temos a Rede Brasil Atual, tem a revista Fórum, todos eles têm um alcance grande. Então, tem que começar a pulverizar essas informações. Por quê? Vocês viram a matéria que saiu no Estadão. A matéria que sai no Estadão, ela praticamente ignora o outro lado. Aquilo que a gente defende no bom jornalismo, que deve ouvir os dois lados, a matéria do Estadão, ela põe como verdadeira a fala do secretário. Então, o secretário fala que a situação é essa, não tem contestação, é muito ruim isso. Então, nós precisamos usar outras mídias. E as redes sociais, como ele colocou, ele ficou sabendo pelas redes sociais, a nossa rede, acho que foi, né, que ele ficou sabendo. Então, as redes sociais, de todos nós, né, talvez criarmos também um grupo no WhatsApp para a gente manter as nossas informações atualizadas. Por exemplo, vamos ter aqui uma discussão, então, o grupo tem que estar formado, criar entre vocês quem possa administrar o grupo, ou quem mais de uma pessoa, que eu acho também fundamental. E, como eu disse, a mobilização. Mobilização
é importantíssima, porque nós temos uma desconfiança que ele pode mandar a extinção da Fundação Oncológica num pacote, né? Ela não vai vir sozinha, ela vai vir junto com a SUSEM, ela pode vir junto com outras instituições, outras entidades, outras fundações, a gente ainda não sabe, né? Porque aqui nós estamos vivendo de sobressaltos. Então, é bom a gente tomar todas essas medidas. E nós nos colocamos à disposição para fazermos posteriormente, porque isso aqui, às vezes, uma pequena comissão dá conta de levar adiante essas ações, que eu acho que elas são muito importantes. E também, para finalizar, a gente tem a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades e dos Institutos de Pesquisa, que vocês também podem participar. Ela é uma frente aberta, não é só, nós não estamos restritos à universidade e ao Instituto de Pesquisa. Na última reunião, nós recebemos o reitor da Universidade Federal do ABC, recebemos o pessoal da SUSEM, que não faz parte do nosso escopo, mas nós estamos abrigando mais pessoas, porque a gente entende que nós nos fortalecemos e fortalecemos as nossas lutas se a gente estiver mais unificado nessas lutas. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente podia sair daqui hoje com uma agenda já, pelo menos com um calendário para a próxima reunião. Eu não sei se ela será na próxima semana ou na outra, mas a gente poderia fazer aqui na Assembleia. Nós temos umas salas aqui, sala 113, 114, né? E que são salas que a gente utiliza para reuniões menores, né? Com 8, 10 pessoas. Eu acho que é muito importante manter esse calendário permanente de organicidade. Essa é a sugestão que nós podemos lhes dar. Obviamente, vocês são muito mais preparados do que nós aqui para fazer a defesa da fundação que vocês atuam. E os pacientes também, já que eles são os mais importantes beneficiários do trabalho de vocês. Então, era isso. Eu queria ver, então, podemos nos reunir na semana que vem? Sim. Claro. Então, nós fazemos depois uma data e mandamos, e a gente vê uma data, e depois a gente cria o grupo também e divulga para todos esse grupo no WhatsApp. Eu não sei se todo mundo tem os celulares aqui, mas acho que vocês devem ter um cadastro aí, né? De todos. Então, acho que era isso. Agradeço a presença de todos vocês, sabendo que aqui nós estamos à disposição para lutar, para nunca desistir, para mantermos os nossos corações com muita esperança de que a gente pode sair exitosos e vitoriosos nisso. Tá? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Aproveito também, no dia 11, nós vamos lançar a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, que eu coordeno, então aproveito para convidá-los, quem quiser, vai ser aqui na Assembleia, no auditório Paulo Kobayashi, às 18 horas. Nós vamos ter esses folderzinhos ali na frente? Vamos.